Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, sou professor de Biologia e a aula de hoje é sobre histologia vegetal, ou melhor, uma introdução à histologia vegetal. Povinho, olha só, esse assunto histologia vegetal, na maioria das vezes, é um assunto que o pessoal não gosta, sabe? Os alunos em geral, daqueles que eu converso, falam, pô, professor, eu consigo mais falar em parênquima, esclerênquima, protoderme, epiderme, xilema, floema, chega a me dar até um ruim, tá? E isso é muito normal, porque essa parte da biologia ela é cheia de nomes, cheia de detalhes, mas eu vou tentar fazer para vocês, sabe, um panorama geral dessa histologia, e à medida que as aulas forem avançando, vocês vão ver que esse monte de nomes, eles têm sentido, eles fazem sentido dentro da biologia, e é legal você compreender a histologia vegetal, porque ela te dá suporte a você compreender a fisiologia da planta, para você entender a estrutura interna de uma planta, entender como que uma planta cresce, como que ela se desenvolve. Tudo isso passa pela histologia vegetal, ok? Bora lá! Histologia, povo, ela é o estudo, é o ramo da biologia que estuda os tecidos. E na planta, a gente estuda tecido vegetal, a gente estuda tecido animal também, mas na planta, basicamente, a gente tem dois tipos de tecidos. Os tecidos chamados de tecidos meristemáticos e os tecidos adultos. O que é isso, prof? Olha só, o tecido meristemático é um tipo de tecido que a gente pode fazer uma comparação lá com as células-tronco que a gente tem nos animais. Você deve lembrar que as células-tronco são aquelas células que têm uma capacidade multiplicativa bastante intensa, ficam toda hora fazendo mitose, mitose, mitose e gerando novas células indiferenciadas. O que quer dizer isso? Que essas células multiplicativas, elas ainda não têm uma função definida na planta. São células indiferenciadas. Vamos colocar a característica principal dessas células meristemáticas, além do fato delas serem indiferenciadas. São células que mantêm ainda alta capacidade de mitose. São células que estão toda hora fazendo mitose. Beleza? Só que aí vai multiplicando células, e parte dessas células começa a se transformar em tecidos adultos. A gente chama esse processo de transformação de células meristemáticas para células adultas, a gente chama de processo de diferenciação. Vamos colocar aqui, ó, diferenciação. Então, células meristemáticas vão se multiplicando e se diferenciam em células adultas. A gente diz que elas são diferenciadas porque elas já têm funções definidas na planta. Essas células adultas elas podem revestir, elas podem preencher, sustentar, conduzir seiva. Tudo isso é a função de células adultas diferenciadas. Essas células não fazem mais mitose. No more mitose. Vamos colocar aqui, ó. No more mitose, beleza? Agora, é legal você saber, até para a prova de vestibular, algumas diferenças que a gente tem entre essas células indiferenciadas ou meristemáticas e as células diferenciadas. Bora lá! Vamos dar uma olhadinha aí, ó, nos dois tipos de células que a gente tem aqui. Tá vendo essa célula? Pessoal, essa célula que você está vendo, ela tem uma parede celular única ainda, isso é característica de célula meristemática. Você deve estar vendo aqui um núcleo bem grandão dentro da célula e várias bolhazinhas de vacúolos. Isso são características de células meristemáticas. São células pequenininhas com a parede celular delgada, claro, porque ela está toda hora se multiplicando, ela não pode ter uma parede celular muito grossa. E porque ela está em atividade mitótica sempre constante, o núcleo dela é grande. Além disso, você tem vacúolos que não conseguem se condensar, porque a célula toda hora vira duas, então não consegue formar uma grande bolsa de água. Você tem vacúolos pequenos. Vamos anotar aqui, ó. Núcleo grande, vacúolo pequeno, certo? E numerosos. Um grande núcleo e pequenos vacúolos. Vou até botar no plural aqui para você lembrar que eles são em grande quantidade. À medida que essa célula vai se diferenciando, que ela vai crescendo, você começa a notar algumas diferenças, que são exatamente o oposto do que a gente viu antes. Olha o tamanho desse núcleozinho aqui, ó. É um núcleo pequeno,
Então vamos colocar aqui, ó, núcleo pequeno. Ok? O vacúolo se condensou aqueles monte de vacuolinhos lá e formou um vacuolão, uma grande reserva de água dentro da célula. Grande vacúolo. Ok? Além disso, professor, você está vendo aqui, ó, que a parede celular agora não é uma parede celular fininha, é uma parede celular dupla. A gente tem uma parede primária e uma parede secundária. Célula mais resistente, célula maior, célula mais bem estruturada, porque agora ela tem uma função definida na planta. Certinho? Então tenha em mente esses dois tipos de tecidos, o tecido meristemático e o tecido adulto, tecido indiferenciado e o diferenciado, certinho? Agora, eu vou fazer para vocês aqui um esquema que bem provavelmente eu vou terminar de fazer, você vai ficar olhando para mim e dizer, pá, professor, você me fez perder tempo aqui num negócio que para mim não faz sentido nenhum. E realmente, você vai fazer isso aqui e aparentemente isso aqui não faz sentido nenhum, porque eu vou botar um monte de células e um monte de estruturas aqui para vocês, mas essas estruturas e esse esquemão showtime aqui que eu estou fazendo para vocês vai fazer muito sentido a partir do momento que você assistir as próximas aulas. Então você vai olhar lá no desenho da próxima aula e eu vou falar de protoderme. Você vai voltar no esqueminha que você fez no seu caderno e opa, já sei o que é a protoderme. É um tecido meristemático primário. Aí eu vou fazer um esquema lá na próxima aula falando, sei lá, do tronco de uma árvore e eu vou comentar do filogênio. E aí vou dizer que o filogênio formou o suber. Você vai falar, o que é o suber mesmo? Você vai pegar esse esqueminha showtime que você fez aí no seu caderno e vai olhar, opa, o filogênio é um meristema secundário e ele originou o suber. Então as coisas só vão fazer sentido nas próximas aulas. É legal que você comece a criar um panorama da histologia a partir desse esquema que eu vou fazer para vocês, ok? Vamos lá então, deixa eu pegar um outro giz. Você tem um meristema primário e um meristema secundário de uma planta, ok? O meristema primário é aquele que vai promover o crescimento da planta inicial, o crescimento em comprimento. Vamos colocar aqui, ó. Crescimento em comprimento, ok? A planta vai crescer para cima e a planta vai lá na raiz crescer para baixo. Ah, se ele crescer para baixo, tem, claro, a raiz cresce para baixo, beleza? Então, crescimento em comprimento. O meristema secundário é aquele que vai promover crescimento em espessura. Certo? A planta vai engrossar, enlargar, crescimento em espessura, ok? A partir do seu meristema secundário. Vamos colocar aí agora o esquema em si. O meristema primário de uma planta ele é formado basicamente por 3 tipos de tecidos. A protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. A gente ainda tem lá na raiz um 4º tipo, tá? Que depois eu vou comentar com vocês. Mas você tem a protoderme, meristema fundamental e procâmbio. A protoderme, pessoal, é o que vai formar a epiderme, o revestimento inicial de uma planta. Vamos colocar aqui, ó, epiderme. Detalhe, protoderme é um tecido meristemático. Ele vai se multiplicando por meio de mitoses e gera a epiderme, certinho? Agora, o meristema fundamental, ele pode formar parênquima, ok? Parênquima, colênquima ou até o esclerênquima. Certo? Parênquima, colênquima e esclerênquima, a partir do meristema fundamental. É ele o principal responsável pela formação de tecidos de preenchimento e sustentação. Parênquima, colênquima e esclerênquima. Sabe o que é isso? Você vai ver nas próximas aulas, ok? Agora, olha esse nome aqui, procâmbio. O que significa cambiar? Cambiar significa trocar. E ele recebe esse nome por quê, professor? Porque ele troca de função. O procâmbio produz floema, opa, fiz um borrão aqui, floema primário. Mas às vezes ele produz também o xilema primário, ele troca de função. Produz floema, troca, produz xilema, troca, produz floema. Xilema
primário, ok? Então o procâmbio, desculpe pelo borrão aqui, tá? O procâmbio, ele produz o floema primário e o xilema primário. Por que ele recebe esse nome de câmbio? Porque ele troca de função. Ora floema, ora xilema, certinho? Agora olha só, esse meristema secundário, que vai depois permitir, o crescimento e espessura da planta, ele é derivado de um processo que a gente não comentou ainda. O parênquima que vocês estão vendo aqui, ele tem uma incrível capacidade de se tornar célula embrionária de novo. Então olha só, o meristema, ele se formou em tecido adulto, mas algumas células adultas do parênquima podem voltar a ser células meristemáticas. Então olha só, meristema se diferenciou em adulto, e tecido adulto, que é o parênquima, ele pode voltar a ser meristemático. A gente chama esse processo de desdiferenciação. Desdiferenciou. Ele diferenciou, depois desdiferenciou. Então vamos colocar aqui, ó, e anota no seu caderno. Desdiferenciação. Certinho? Parênquima se transforma em meristema secundário. E aí você vai ter a formação dos tecidos secundários da planta. O felogênio e o câmbio são os dois meristemas secundários que a gente tem. O felogênio vai formar o suber. E o felogênio vai formar também a feloderme. Certo? Suber e feloderme. Você vai entender isso melhor a partir das próximas aulas, mas eu preciso que você tenha isso no seu caderno. O câmbio, ou câmbio secundário, ou câmbio vascular, cuidado para não confundir com o procâmbio, vai formar xilema e floema também. Só que agora são xilemas e floemas secundários. Xilema secundário, floema secundário. Certinho? Povo, esse esquema aí, ó, vou até sair da frente. Copiou? Beleza. Esse esquema aí vai ajudar bastante vocês para compreender as próximas aulas. Eu espero que todos vocês tenham no caderno e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Se você achou que esse vídeo foi bacana, se ele te ajudou de alguma forma, dê um likezinho e, por favor, se quiser acompanhar os próximos vídeos, se inscreve no canal. Tem um Bzinho transparente aqui no cantinho, o Bzinho da Biologia. Eu estou lançando vídeos todas as segundas e todas as sextas-feiras, ok? Um grande abraço para vocês, bons estudos e, ó, beijão, tchau, tchau!